Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Finalmente chegamos a mais uma sexta-feira com mangá de One Piece. A gente ficou aí 2 semanas praticamente sem mangá, porque uma semana teve, aí ficou uma semana sem. Uma semana teve, aí ficou uma semana sem. E agora temos o mangá 1048. E eu acho que isso aqui ou vai ser um 2 em 1 ou vai ser um 3 em 1. Porque o primeiro que lançou foi o nosso querido canal Mangá aqui, do Evandro. Provavelmente Chapéu de Palha vai lançar depois. E se o Bruno Bandeira lançar nesse período da tarde, eu também gravo dele. Então vai ser um 2 em 1 ou talvez um 3 em 1, beleza? Então bora conferir primeiramente o vídeo do nosso querido Evandro. O maior poder de One Piece, o Susanoo de Kaido e o golpe divino de Luffy explicados. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo no One Piece? Kaido invocou o Susanoo, golpe divino de Luffy. Quero entender tudo isso, então bora conferir o que o nosso querido Evandro preparou. Lembrando, se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão insano. Por favor, deixa esse like porque ajuda demais. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Estamos com a 11 mil inscritos, falta bem pouquinho. Então se você puder me ajudar, eu agradeço. Beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritas? Então bora conferir o maior poder de One Piece, o Susanoo de Kaido e o golpe divino de Luffy explicados, One Piece 1048. Go! Kaido é um monstro absoluto, usando um poder que flerta muito com seu verdadeiro despertar e uma forma que lembra até um Susanoo de chamas, sendo capaz de queimar qualquer coisa ao toque, como um dragão que engoliu um sol. Só que Luffy e seu despertar mostraram diversas possibilidades. Golpes limitados apenas pela sua imaginação e finalmente vem para mostrar não o ridículo ou cartunesco, mas um golpe que resume sua força e que tem um segredo em suas entrelinhas. Eita! Luffy agora tem o poder capaz de engolir um sol também. Tá, Quer a explicação porra completa do real significado dos poderes de Luffy e Kaido? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Bora, filho. Tá na hora dessa luta acabar já, né? Porque, porra, ela tá muito grande, velho. Tá muito grande, velho. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1048 foi muito legal. Pra você que achou que foi um capítulo morno, apenas transição, calma, tem muito simbolismo nesse capítulo. Então assiste até o Vambora. porque eu tenho certeza que você vai se surpreender em como esse capítulo é tão recheado de informações. Muito sobre os poderes do Luffy, mas também sobre toda a trajetória do país de Wano. Mas antes um recado rapidinho, acabou de entrar no nosso site aí. Olha só esse Nossa, que muito louco, mano. aqui, galera. Nika Luffy, feito pelo artista Kami, edição limitada. Foda, Primeiro foda. lote Da hora. com desconto, com brindes. Link aqui na descrição pra você aí da pior geração aproveitar. Então corre aí e garante o seu. Muito louco, Agora mano. sim, vamos falar tudo de One Piece 1048. Germa 6666. Acho que é assim que fala, né? Podemos começar falando com a história de capa, meio surpreendente, né? Brulé surge contando ao Cracker que os invasores da cidade de Chocolate são provavelmente os membros da Germa. E isso é um tanto quanto estranho porque vemos o navio deles partindo com os irmãos do Sanji lá no início desta história. Então ainda é possível que os invasores não sejam a Germa, pois sabemos que Devon pelo menos pode se transformar em quem ela quiser. Caralho. De qualquer forma, esta capa serve também para nos confundir e não para confirmar algo. É possível que esta seja aquela situação clássica que Eiichiro gosta de usar. Brulé só assumiu que são os irmãos do Sanji ali e provavelmente vai mandar o Cracker pra lá pra averiguar, e isto vai acabar mal pra ele. Mesmo assim, é muito bom ver o Cracker novamente, ainda mais com essas bandagens. Faz 6 anos, galera, desde que ele apareceu no mangá. Mas lembrando que a Caralho, história 6 de capa anos? não está acontecendo simultaneamente com o país de Wano. Mas pergunto a vocês, os invasores são da Germa Double Six ou não? Deixa aí nos comentários. Já o nosso capítulo começa com Momonosuke dizendo a Luffy que não pode tirar Onigashima do caminho do seu golpe massivo. Mas quando ele vai dizer que é impossível fazer isso, se lembra das palavras da sua família, das apostas nele para reviver os Kozuki. E então vemos que o Momonosuke está tentando mover Onigashima com a sua cabeça. Isto é uma nova abordagem e significa que ele não está mais tentando conjurar as nuvens de chamas. Provavelmente é um prenúncio dele fazendo algo
louco no próximo capítulo. Talvez um novo poder pode vir a surgir. Sabe o que é mais insano de tudo? É pensar que tudo que o Kaido faz com sua fruta, Momonosuke também pode fazer. Caralho, claro, mano. que no seu devido tempo e com treinamento. Mas foda, né? o que Momonosuke faça, eu creio que as lanternas no céu vão ter um impacto. E claro, Zunisha ainda está por ali. Temos então uma cena pra lá de épica. Kaido decide encarar o gigantesco punho de Luffy com tudo também. Porra! Inspirado pelo herói da nação de Wano que foi queimado até a morte. Kaido então começa a produzir... Cara, que isso? E se envolver nelas, criando um poder chamado de o Grande Dragão de Fogo. Luffy toca Kaido nesse momento e se queima. O mesmo acontece com um dos chifres de Onigashima, que simplesmente é carbonizado em apenas alguns segundos. Que porra é essa? Kaido aumenta muito de volume e é possível ver ele dentro desse dragão de chamas. Isto é insano. É como se fosse um Susanoo de fogo. Caralho! O golpe do King, que se chama Omorikari Udon, parece uma cópia desse golpe do Kaido. Isto realmente mostra o quanto o King respeita Kaido desde que ele foi resgatado lá de Punk Hazard. Vale mencionar que esse golpe do Kaido também pode ser traduzido como o tambor flamejante, o que adiciona mais e mais camadas às suas tentativas de se tornar Joy Boy. Joy Boy. Kaido quer derreter Luffy. Ele tá ali dentro, velho. Chapéu de palha brada que o Ryu-Oh que ele aprendeu está totalmente ativo e que não precisa tocar Kaido para o derrubar. E então Luffy nomeia o seu novo ataque como Gomu Gomu Bajrang Gun, que significa Deus Macaco. Vale notar que caralho, é outro nome para o deus Hanuman, da hora. macaco hindu que inclusive deu origem a Sun Wukong. Isto aqui tem uma dica incrível que eu já vou contar pra vocês. Mas antes vamos falar um pouquinho mais desse confronto. Kaido mostra realmente um poder incrível, queimando até mesmo o chifre de Onigashima com muita facilidade. O que significa que ele é muito mais poderoso do que imaginávamos. E está bem perto do seu ataque final, quem sabe o seu despertar, que nem sabemos se é isso ou não. Eu acho que o despertar sempre vai ter um destaque de alguém falando, mas o que estamos vendo agora é fantástico. Ver Kaido em chamas como uma espécie de Susanoo, Oda fez jus à criatura mais forte do mundo. Kaido que queima todas as coisas até a si mesmo. Agora é preciso explicar a importância também do Ryu-Oh aqui para o Luffy. Por que Haki normal não protegeria o Luffy contra esse fogo do Kaido? Como aconteceu ali até com Shanks versus Akainu e Marineford, o armamento ele protege contra o fogo. Mas notem que o Kaido se reveste com o seu Boro Bridge. E neste caso em particular, cara, que cabuloso! Kaido, ele aumentou a temperatura o máximo que conseguiu. De alguma forma até um ponto muito maior do que o seu próprio sopro de fogo. Nesse caso o Luffy ainda vai sofrer pelo menos algum dano se o tocar diretamente. Mesmo que ele tenha o armamento, então ele precisa empurrar de volta com a emissão amplificada utilizando o Ryu-Oh. E principalmente porque o seu soco, se fosse apenas com Haki de armamento normal, não estaria se conectando diretamente ao Kaido devido a essa aura do dragão flamejante que está envolvendo o Kaido. Ryu-Oh permitirá que o Luffy danifique adequadamente, passando pela aura de chamas e causando danos de dentro para fora. Mas depois disso acabamos entrando em um flashback que é de suma importância. Primeiro é o fato de aqui termos uma confirmação de que Lady Toki realmente morreu lá na cidade de Bakura. Isto quebra as minhas esperanças de termos respostas dela aqui no presente. Se ela realmente morreu, só saberemos mais de Toki através de flashbacks, o que é uma pena. Mas me agarro a um fio de esperança ainda que talvez ela esteja viva. Nesse flashback também podemos ver o que aconteceu depois que o Oden foi morto. E como o Orochi e o Kaido transformaram o Wano em um país completamente miserável. Algumas dessas cenas são tão sombrias que é impossível você não se sentir desconfortável. Especialmente quando foca no nó de uma forca pendurada em uma árvore. E na frente desta forca temos uma mulher com um bebê nas costas. É bom também especialmente para vermos
como os Daimyos lutaram. Nessa cena, inclusive, eu achei bem curioso que temos uma quinta mão sacando uma espada, que parece ser alguém bem importante, porque Oda fez questão de ilustrar aqui, principalmente quando vemos a guarda dessa espada que a pessoa está sacando, parece uma Meito. Mas a grande importância também desse flashback é para entender melhor o quão importante é a história de Wano, que tem um tema de trauma geracional muito espalhado nas suas raízes, daqueles que sobreviveram contra aqueles que o perpetuaram. Olha que legal, Oden foi deserdado pelo seu pai, mas depois de alguns anos de trabalho duro, ele tornou o país melhor do que nunca, salvando Kuri de si mesmo. Ele teve filhos que amavam ele e tratava bem, inclusive amigos que ele salvou de suas más circunstâncias. Orochi, como membro da família Kurozumi, foi perseguido injustamente quando jovem por estar relacionado com o Daimyo traidor da sua família. E por conta disso todo o seu clã foi brutalmente assassinado e torturado. O Wano não foi gentil com as ações de um homem ganancioso, mas a próxima geração acabou voltando para mordê-los. Orochi perpetuou esse trauma, tornando o país e arrasando tudo para se vingar. Então, caralho, se vingou de todo mundo, velho. Parece também ter algum tipo de trauma relacionado ao Rocks. Possivelmente quando ele diz que piratas sempre vão te trair ou eles vão se virar e fugir. E também como ele foi experimentado lá em Punk Hazard como um monstro que tenta tirar sua vida. Ele colocou a ideia de solidão e desesperança até mesmo em sua filha e na nação que ele conquistou. Ele tenta mostrar honra porque valoriza isso, mas é completamente vazio. Por fim, voltamos ao presente e vemos um Orochi em chamas querendo levar Komurasaki com ele para a morte. Mas eis que nosso sumido Denjiro ele apareceu, dá né? um golpe na cabeça final. Nossa, finalmente, né? Eu pirei nesse momento, galera, porque Denjiro salvando Hiyori, no original japonês, ele acaba dizendo a mesma linha que disse quando, entre aspas, matou o Komurasaki lá no final do capítulo 932. Só que desta vez, ao invés de matar Komurasaki na frente de Orochi, ele mata Orochi para salvar Komurasaki. Simplesmente genial. Se tem um personagem que tem mais problema pessoal com Orochi, esse alguém é Denjiro. Ele foi forçado a colocar uma fachada por 20 anos e trabalhar diretamente com esse 20 anos, velho. Imaginem a agressão reprimida que ele tem em relação ao Orochi. Eu obviamente preferia que fosse Komurasaki a dar o golpe final no Orochi, já que ela está dentro do castelo que não era para estar, para fazer o quê? Tocar música? Não, deveria dar o golpe final. Mas mesmo assim a cena ainda foi bela. Um pensamento que eu acabei tendo: vocês acham possível que o rosto do Denjiro pode mudar de volta até o final do arco de Wano, do banquete, quem sabe da salvação? Poderíamos ter o seu rosto voltando ao normal com um sorriso comum? Seria muito legal. Por fim fechamos com as lanternas do povo da capital das flores subindo e alguns desejos sendo mostrados. Um deles até já se tornou verdadeiro, o que pode significar que o resto das mensagens que vimos também vão se tornar verdadeiras. Quem sabe já no próximo capítulo. O Kaido tá pegando fogo, mano. De Luffy ganhando. Quem sabe uma lanterna também pode alcançar o Luffy nesse momento e o faz ele sentir mais determinação para libertar a ilha de Wano de Kaido. As últimas cenas são a lanterna de faça Orochi desaparecer, seguido por um zoom no rosto de Denjiro depois que a cabeça da serpente de fogo de Orochi cai. E depois vemos a lanterna: liberte-nos deste inferno, seguido por um zoom também no rosto. Nos deu um gole de água limpa. Prestes a acertar a cabeça do dragão de fogo de Kaido. Esse capítulo, galera, é muito temático, gira muito em torno do fogo e da liberdade. Desde o início dele, Kaido se incendiou e anunciou que o herói de Wano morreu queimado. Seguimos então para todo um flashback pesado, né? Que nos leva novamente ao castelo em chamas, o início da escravidão de Wano. Nos é mostrado tudo que o Orochi
fizeram a este país. E quando o flashback termina, estamos de volta focando em Orochi sendo engolido pelo que? Chamas. No final, Orochi está caído e Kaido ainda continua lutando com Luffy. Mas o que eu realmente entendi de toda a simbologia deste capítulo é que as chamas são representadas de duas maneiras diferentes. O primeiro, o fogo que queima e destrói, aquele que Oden ficou, que queimou o seu castelo, que tirou a liberdade deles. Nossa. E a segunda é a chama que ilumina a escuridão, que representa a esperança e a liberdade, a aurora e o sol. Tudo isso fortemente implícito nas lanternas de fogo que sobem aos céus e o amanhecer que vem aí. O capítulo termina com livre-nos deste inferno e dê-me um gole de água limpa. Me dê um gole de água limpa. Que triste, né? E Kaido realmente terminará com Kaido caindo, o céu se dividindo pela potência dos golpes e com isso começando a chover água limpa. Para fechar, Oda conhece bem de mitologias e usar o nome Bajirang em um golpe do Luffy realmente tem uma implicância muito importante. Que Kaido vai ser derrotado porque Bajirang ou Hanuman é o destruidor do mal e o epítome de força. Esse Caralho! é o mais forte do Luffy até agora. Bajirang também comeu o sol uma vez. E já que o Kaido está tão quente agora, talvez ele seja engolido pela força de vontade do Luffy. Que foda, mano. Mano, o Oda, ele... Caralho, que maluco foda. Manja tanto de mitologia, velho. Foda. Foi temático essa parte das chamas. Eu adorei o golpe mais poderoso do Luffy, o epítome. Esse é o maior pico de força que vamos ver Luffy demonstrando com esse golpe do Deus Macaco, Bajirang, que já engoliu o céu. Aquele que elimina completamente todo o mal. Se você pegar a conexão da lanterna que vemos ali antes do Denjiro e essa do Luffy, está fortemente implícito que o próximo capítulo deve ser o grande desfecho. Mas antes tem que falar um pouquinho mais do flashback aí do Kaido. Quem sabe mostrar o que é o seu despertar. De qualquer forma, esse é o maior pico de poder de toda a série que já presenciamos. Maior até do que aquela combinação de Kaido e Big Mom desferindo um ataque massivo. Luffy versus Kaido é sem dúvidas o epítome de força. Dois engolidores do sol. Quem vai se sobressair nesse duelo das chamas? Aquele que queima ou aquele que salva? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Bora conferir chapéu ou Bruno, tá? Garantir o seu quadro de Nika Luffy. Meus amigos, até a próxima. Tamo junto. Tchau. Bora conferir agora o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. O novo Madara, a transformação final do Kaido contra o soco divino do Luffy. Nossa, todo mundo comparando esse modo final aí do... Tanto o nosso querido Evandro quanto o Bruno agora comparando esse novo modo aí do Kaido com o Susanoo do Madara. Então bora conferir. Go! Quando a gente pensava que tudo tinha acabado, o Luffy suga o seu punho para dentro da fimose do seu braço para ganhar ainda mais pressão no seu golpe final. Mas enquanto isso, o Kaido revela um poder inédito, o Susanoo, feito completamente de fogo. Galera, esse é o capítulo 1048 de One Piece. Por que eu tô trajado de forma especial? Porque esses foram os recebidos de hoje da Magic Box. Que mandou um conjunto inteiro do Chopper, com camiseta, boné, moletom, caneca, copo, tem até moletom, que da hora. Pôster de recompensa, bottom, caneca, que da hora. E ainda por cima, o volume 100 de One Piece que eu tava precisando. Vocês vão estar vendo o momento em que eu abri a caixa e que foi tudo surpresa, hein? E eu acho que o Chopper combinou muito comigo, afinal existe alguém mais fofo do que eu? Mas você também pode escolher kits de outros personagens, como o Zoro e o Luffy já e tendo a opção de kits mais econômicos e os completaços, como esse do Chopper Monster Point, além de outros animes também, como Naruto e Kimetsu no Yaiba. E galera, não sei se foi porque esse foi um presente especial, mas o negócio veio cheiroso. Então, ó, link na descrição pra você poder garantir também a sua Magic Box. Vou continuar com o meu kit aqui enquanto gravo o resto do vídeo. Então, pra começar sobre a capa do capítulo, não era o bando do Barba Negra que tinha invadido Holy Cake Island, pelo menos até onde a gente sabe até o momento. Na verdade, era a própria Germa. Eram o Ichiji e a Areia. Mas o que eles estão fazendo lá? Pra tentar resgatar os seus irmãos. Galera, muita gente criticou dizendo, tá vendo?
enche o rabo de teoria e depois fica decepcionado, gastou metade do review só pra falar da possibilidade do bando do Barba Negra ter ido até Holy Cake Island e no fim não eram eles. E eu entendo que por ser uma história de capa da Germa Double Six, faz sentido que quem tivesse voltado fossem eles, o resto da família. E essa realmente era a minha primeira opção também, quando a gente batia o olho, parava e pensava, beleza, faz sentido que fossem eles, é uma história de capa deles. Essa realmente era a primeira opção até o momento em que a gente analisou aquelas silhuetas, aquelas botas que não eram características, que não tinham um design como era o design comum das botas da... Tem umas bolas embaixo, né? Tinha ali, né, um redondo, um propulsor redondo na parte de trás daquelas botas. Então, isso sim abriu a possibilidade da gente cogitar outros personagens e eu cogitei que pudesse ser o bando do Barba Negra. Enfim, não eram eles. Tudo bem, mas a gente vê nessa capa o Cracker. E muita gente questionou o fato do Cracker ainda estar enfaixado e relembrar a possibilidade de essa história de capa ela se passar momentos antes, talvez até semanas antes dos momentos atuais de Wano, onde, por exemplo, o Luffy já sofreu dano ali, não só de Holy Cake Island, mas se curou já há milênios de tempos e já sofreu vários e vários danos ao longo do próprio arco de Wano e já conseguiu se recuperar também dos danos do começo do arco, enfim, quando ele foi preso e caraca, o Cracker ainda tá enfaixado e relembrar essa possibilidade dessa história de capa se passar momentos antes, né? E isso por a gente ter visto parte do bando da Big Mom ter ido até o país de Wano. A gente viu como vários dos membros da família Big Mom foram até o Wano junto da Big Mom. Só que o fato é que todas as pessoas que a gente viu do bando da Big Mom indo até o Wano não foram as mesmas pessoas que a gente viu nessa história de capa, nos capítulos anteriores, que mostram essa mesma história de capa. Então nada impede que essa história de capa realmente se passe nos momentos atuais, porque os personagens que a gente vê agora no país de Wano, componentes do bando da Big Mom, não estão os mesmos que aparecem nessa história de capa. Então não é um impeditivo. Agora, o Cracker estar enfaixado ainda provavelmente se refere à baixa tolerância de dor. Ele mesmo disse durante a luta dele contra o Luffy que ele não gostava, que ele detestava sentir dor, o que provavelmente era um indício de que ele tinha uma baixa tolerância à dor, o que faria sentido ele ter ali, quem sabe, uma resistência menor e quem sabe por isso, né, justificando ele ainda estar enfaixado no momento atual da história. E se ele realmente vai ser quem vai enfrentar a Germa Double Six, pelo fato dele ainda estar se recuperando, pode ser que ele venha a ser derrotado, ou pelo menos ele seja ali segurado enquanto eles conseguem resgatar os outros irmãos. Já seria o suficiente para eles conseguirem fugir. E o Katakuri? Daquilo. Agora, adentrando no capítulo, a gente vê o Momonosuke ali finalmente deixando o negativismo de lado, começando a tentar empurrar de vez o Onigashima para que saia do cabeça. Golpe do Luffy. Somado a isso, o Luffy contraindo a sua mão para dentro do seu braço para ganhar ainda mais pressão, enquanto o Kaido começa a liberar chamas, liberar fogo pela sua boca, e ele assume uma nova forma. Porra, mano. Ele cria uma versão de fogo de si próprio ao redor dele mesmo, muito maior do que o seu corpo original. Uma verdadeira disputa de tamanho. Galera, quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, peraí, ele tá criando uma camada de fogo ao redor do corpo original, mas eu achei que ele tava no mesmo tamanho. Depois eu pensei, não, tá maior. Enquanto eu vi os spoilers, será que ele tá se transformando em um dragão de fogo de fato, como se ele fosse uma Logia? Faria sentido, até porque o Luffy, ele sendo uma Zoan mítica, conseguiu assumir propriedades de um despertar característico de uma paramécia, enquanto o Kaido poderia ali assumir também, por ser uma Zoan mítica, conseguir emular como se ele fosse um dragão feito inteiramente de fogo, assim como uma Logia de fogo. Eu fiquei, caraca, o bagulho tá doido! Mas não, pela imagem a gente vê o corpo original do Kaido pequenininho, né? Na testa dessa nova forma de fogo que o Kaido ele assume. Ele tá ali muito menor do que essa nova transformação dele, do que essa camada de dragão feita inteiramente de fogo. Eu fiquei pensando, caraca galera, agora ele com essa aparência de fogo, muito parecido até com o próprio Magma, agora ele finalmente tá alcançando o nível do Akainu. Não, pera.
o fogo ainda é inferior ao magma naturalmente, então ele ainda seria solado, infelizmente. E isso me lembra as fanarts originais do Kaido. Nossa, verdade. Ele com uma aparência avermelhada. Vermelho, né? Vermelho, que é o mais comum de se imaginar ali, só que na verdade era um dragão azul, só que agora ele finalmente assume de fato uma versão vermelha dele mesmo, né? O que lembra a versão Shine do Gyarados. E outra coisa que isso me lembra também a última técnica que o King ele usou contra o Zoro, que foi um dragão de fogo. Muito provavelmente o King ele usou de inspiração essa própria técnica do Kaido, a última técnica máxima que o Kaido mostrou nessa batalha. Uma técnica que ele talvez não tenha mostrado em quase nenhuma oportunidade, mas que o King, ao ver essa técnica sendo usada, usou como inspiração para ele criar a sua própria técnica de fogo. E esse paralelo de inspiração que o King ele provavelmente teve vendo essa técnica do Kaido também me lembra uma outra situação que é o Sabo, como ele usa também técnicas baseadas em dragões, né? Assim como o seu líder se chama Dragon, e apesar da gente não saber exatamente qual é o seu poder, se é uma logia do vento, se é alguma zoa mítica também de uma outra espécie de dragão, mas o Sabo, ele também muito provavelmente inspirou as suas técnicas, a criação das suas técnicas partindo de uma inspiração do seu líder. Isso independente se ele tem a fruta do dragão ou se ele tem a logia do vento ou qualquer outra coisa, mas só pelo próprio nome do líder se chamar Dragon, já seria motivo para ele se inspirar. Né? Então começa a se movimentar, derretendo o segundo chifre de Onigashima só com a sua presença. Enquanto isso, o Luffy decide usar o seu armamento avançado para manter a distância e usa um novo golpe nomeado, chamado Bajrangan, o deus macaco do hinduísmo, chamado também de Hanuman, que eu mencionei num vídeo ali enquanto a gente estava teorizando qual seria a possibilidade de um outro nome para a fruta do Luffy, e eu trouxe essa teoria aqui no canal alguns meses atrás. E aqui aproveitando para fazer as referências, já que eu já tinha feito um vídeo prévio, vale aqui relembrar algumas coisas sobre a mitologia desse deus macaco do hinduísmo. Sobre a origem do Hanuman, é dito que durante a sua infância, Hanuman estava com fome e tentou engolir o sol como se fosse uma fruta comum. E isso lembra exatamente a circunstância onde o Luffy adquire os seus poderes, que ele come uma fruta do diabo achando que aquela seria uma fruta comum e por isso ele ganha poderes. Só que na versão da história do Hanuman, que inclusive, né, tenta comer o próprio sol, e o Luffy acaba agora sendo chamado de também o deus do sol Nika, na história de Hanuman ele não ganha poderes diretamente ao tentar comer o próprio sol, mas em uma versão da lenda hindu, o rei dos deuses Indra interveio nesse momento onde ele tenta comer o sol e matou Hanuman com um raio. Mas Shiva decidiu ressuscitar Hanuman e concedeu a ele imunidade a poderes de raio, além de ter recebido poderes de outros deuses, como imunidade ao fogo, a capacidade de reduzir e aumentar o próprio tamanho, que lembra muito também. E o Hanuman também é descrito como tendo 5 formas, o que lembra os 5 Gears do Luffy, que foram atualizados nos últimos capítulos. Inclusive, em várias ilustrações, o Hanuman também aparece com a imagem de um sol atrás dele. E o Hanuman sendo uma potencial inspiração para o mito chinês do próprio Sun Wukong, o deus macaco que a gente vê aí em um monte de referências na ficção. Então, muito legal o novo padrão de golpes com nomes de deuses. A gente viu o Hanuman e esse muito provavelmente é só o primeiro. A gente vai ver muitos outros golpes com nomes de outros deuses também e que provavelmente façam sentido e que referenciem, mesmo que indiretamente, toda essa nova transformação do Luffy. Como eu falei aqui, o Hanuman ele casa muito ali, ele tem muitas semelhanças com o Luffy atualmente, com a história do próprio Luffy, que inclusive foi aqui teorizado como uma das possibilidades pro verdadeiro nome da fruta do Luffy, né? Então, muito legal que isso tenha sido trazido como um dos golpes do Luffy, e esse vai ser só o primeiro. Outros golpes com outros nomes de deuses é capaz de serem referenciados também e que façam sentido nessa nova temática do Luffy. Logo em seguida, assim como é de praxe nos momentos de clímaxes, a gente começa o flashback, a gente adentra tem que ter o flashback, né? Lembrando vários dos momentos do passado do país de Wano. Primeiro mostrando um flashback dos bainhas fugindo
surgindo logo após a morte do Oden, a gente tendo a confirmação de que a esposa do Oden realmente tinha sido morta, os Daimyos aparecendo e escolhendo lutar contra o Kaido e toda a destruição no país que foi causada pelo Orochi depois que ele dominou por completo o país de Wano junto da ajuda do Kaido. Pessoas sendo tiradas à força das suas famílias e sendo transformadas em escravas para trabalharem em fábricas de armas. Os recursos naturais sendo destruídos por completo, gerando fome e miséria para os mais vulneráveis. Um detalhe que foi uma corda aparecendo ali pendurada numa árvore, mostrando talvez a única saída que muitas pessoas conseguiram encontrar no meio àquele caos. E o Orochi rindo daqueles que não conseguiam parar. Filho da puta do caralho. Ele aparecendo fora do flashback, quando a gente volta para o momento presente da história, aparecendo ironicamente também pegando fogo, assim como o Kaido, só que diferente do Kaido, ele realmente pegando fogo e sofrendo os danos daquele fogo. E quem a gente esperava que aparecesse, realmente apareceu, e o Denjiro consegue decapitar de vez o Orochi. Muito legal essa página do Denjiro finalmente aparecendo e conseguindo proteger a Hiyori do Orochi, o que difere muito, o que contrasta com a cena onde o Denjiro ele é meio que forçado a aplicar um dano na própria Hiyori quando ela ainda se disfarçava como Murasaki no começo do arco. Agora, ao invés de ter que manter o disfarce, tendo que causar um corte na própria Hiyori, ele consegue causar um corte no próprio Orochi, que é o que ele sempre quis fazer, e agora protegendo a Hiyori com seu abraço. Agora, será que o Orochi realmente foi morto finalmente? Nossa, agora morreu essa porra. Uma recapitulação. Morre, caralho. Porque da primeira vez que a gente vê o Orochi se transformando, ele tinha 8 cabeças. E a gente viu como o Kaido ele decapitou pela primeira vez o Orochi na sua forma humana. E depois, quando o Orochi ele aparece novamente para enfrentar os bainhas, ele aparece com 6 cabeças, ou seja, 2 cabeças a menos do que ele tinha originalmente. Será que se ele for cortado na sua forma humana, ele perde uma cabeça a mais? E os 5 bainhas que estavam presentes conseguem decapitar pelo menos 5 cabeças das 6 presentes naquele momento. Então, restava apenas uma a ser decapitada. E agora, nesse capítulo, o Orochi ele apareceu com apenas uma cabeça, a única que restava. E o Bainha Vermelha, que ainda não tinha conseguido ter a oportunidade de atacar, o Orochi finalmente teve essa oportunidade e agora, pelo visto, de uma vez por todas, vamos torcer para que o Orochi realmente permaneça. O Orochi é um filho da puta, né? E enquanto o Luffy e o Kaido disputam o seu clash final, os balões finalmente são lançados aos céus, com os reais desejos de todo o país de Wano, pedindo que o Orochi desaparecesse, pedindo por água limpa e que eles fossem libertados desse inferno. Eles encontraram talvez a única forma que eles poderiam de expressar os seus verdadeiros sentimentos, que foi através da escrita naqueles balões, já que eles foram calados, silenciados por todos esses anos, o que dá uma carga dramática ainda maior para que o Kaido caia em meio aos balões. E agora, incendiando todos eles por ter assumido uma forma feita de fogo, assim queimando os balões e, por fim, realizando todos aqueles desejos, libertando finalmente o país de Wano. Galera, esse foi o capítulo 1048 de One Piece. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ficou até o final e não foi inscrito, a gente tá se aproximando da meta de 600. Se inscreve, doidão, e deixa o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os vídeos que saem semanalmente comentando o mangá e o universo de One Piece. Lembrando, ó, Magic Box, virar aqui, ó, link na descrição pra você encher a sua. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau. Tchau. E pra finalizar, bora conferir o nosso querido Chapéu de Palha. Ele esperou por 40 capítulos pra isso. Kaido fala suas últimas palavras. One Piece 1048. O capítulo 1048 é tudo e nada ao mesmo tempo. Ele é a iminência de algo que não aconteceu. A inspiração de ar pro grito de gol. O recuo da maré antes da tsunami. Vemos simplesmente a maior transformação de Kaido. O grande dragão flamejante, praticamente um deus do magma,
nós finalmente entendemos o limite dos poderes da criatura mais poderosa do mundo. Agora entendemos quem realmente é o antagonista que carrega habilidades de nível tão elevados que atravessam as nuvens e chegam ao divino. Mas quem também tem uma Zoan divina é Luffy do Chapéu de Palha, que tem um último golpe, um último poder, uma última risada para salvar todas de Wano. O tiro de uma pistola foi ouvido, e o silêncio que veio a seguir não durou segundos, durou décadas. Desde aquele momento, as risadas de Wano se confundem com gritos das falsas, né? Não mais. As risadas de Orochi e Kaido que os aproximam. O sadismo compartilhado não aparece apenas nos flashbacks e em seus ideais. Agora temos uma amostra simbólica. Duas grandes serpentes flamejantes vivendo no inferno criado por si, rolando nas chamas que eles mesmos acenderam. E agora é oficialmente o começo do fim. Esse é o momento que a primeira gota de chuva cai, que o último balão voa. E se Kaido, o grande dragão azul, pode ser o rei das cinzas, Luffy vai salvar todos do inferno. Fala galera, Chapéu de Palha. Opa! Eu sou o Derek e hoje vamos trazer pra vocês o review do capítulo 1048, um capítulo muito simbólico, um capítulo emocionante e às vezes emoção me pega e aí eu penso assim, nossa, que emoção entrar na loja chapéusdepalha.com pra conseguir tem que ter a propaganda, né? Exclusivas, entendeu? Designs originais e muito mais. Então, checa o link aqui na descrição pra se emocionar. Se emociona com a gente. O YouTube também deu um botão pra gente chamado Valeu. Então, se quiser dar um valeu em forma monetária, obviamente. Pior que o YouTube também me deu esse botão. Fora isso, galera. Só esse botão valeu aí. Se inscreve. Eu acho bem difícil as pessoas usarem isso. E eu vou chamar a vinheta e parar de falar. Eu acho muito difícil as pessoas usarem esse recurso do YouTube. Mas tá aí, quem quiser. O Cracker voltou. Apesar de tudo, eu já tô envenenado, achando que é a tripulação do Barba Negra, que essa Brulé é suspeita, mas aparentemente ela tá usando os poderes do espelho por ela mesma. Então a hipótese de ser a Catarina Devon se fazendo como a Kitsune fingindo ser Brulé, meio que caiu por terra, eu não sei. Eu tenho a impressão que essa história de capa é um quebra-cabeça e quando ele for completo, ele vai revelar o mistério de Whole Cake. O capítulo abre com o desespero do Momonosuke tentando lidar com o fato de que o Luffy vai descer o punho divino dele e ele tem que, de alguma maneira, mover o Onigashima do caminho. E ele tá tão confuso, coitado, que o Oda bota até o olhinho de Pokémon derrotado ali pra representar. Agora, o Momonosuke é um personagem muito interessante, porque ele é uma criança, ele várias vezes teve diversos problemas, desde perder os pais, desde passar perrengue em Punk Hazard, é do Flamengo, é Kaido, é Whole Cake... Whole Cake burrão. Enfim, o cara passou muito perrengue. E ele sempre tá se desenvolvendo, melhorando, crescendo, por mais que seja um período de tempo muito curto que a gente tá vendo ele. É um amadurecimento forçado, não só fisicamente, que ele passou o Jukusuru com a dona Shinobu, como também mentalmente, porque ele tá tendo que ter muita responsabilidade de tomar decisões muito sérias. E ele faz uma coisa interessante, ele não desiste, né? O ideal seria que ele movesse o Onigashima com as nuvens flamejantes que ele controla, mas ele, obviamente, não consegue fazer isso. Então ele começa a dar, óbvio, cabeçada em cima de Onigashima, né? Tal qual... Cabeçada, filho. Pra ver se sai do caminho. Provavelmente não vai sair. E aí eu fico na dúvida, o Lufão vai descer, o socão mesmo, vai ter alguma coisa no último segundo, o Luffy vai dar uma desviada, eu não sei, a gente vai ver. E aí a gente tem a continuação do nosso soco mais lento da história. Né? E notem que tem uma muito lento linha vindo do céu. E é o outro braço do Luffy segurando o Kaido paradinho pra não errar o soco, né? Ele tá assim, ó. Só que... o próprio Kaido fala, cara, larga essa mão aí, não precisa não, relaxa, porque... eu não vou fugir. Tá safe, eu vou bater de frente. Isso que é uma postura incrível. Só que é foda. Isso é foda mesmo. Kaido. Tantos são os exemplos incríveis na obra de grandes piratas que passaram pela história, Kaido não fica pra trás. Porque ele é tão bem escrito dentro da própria temática... Fala, não precisa segurar não, filho. Poder absoluto. Vou peitar essa porra. Essa parte e acho perfeitamente natural essa encarada. É óbvio, é claro que o Kaido iria de frente contra esse socão, senão não seria o Kaido. E falando em fogo e ser queimado, essa primeira fala do Kaido dá o tom pro resto do capítulo. E a minha impressão é que são as últimas falas negativas que Orochi e Kaido vão poder representar contra a memória dos Kozuki.
E é muito hype também, porque você vê todo esse veneno saindo da boca do Kaido, nessas malícias que ele tá falando, e ao mesmo tempo saindo esse fogo denso, essa coisa mais viscosa, de alguma maneira, parece uma rocha fundida e já imbuindo ele. Quase como se essa maldade fizesse parte do Kaido todo e não tivesse só saindo da boca, também preenchesse o seu corpo. As ideias, né, que são representadas dessa maneira. Essa nova técnica do Kaido se chama Kainryu Daiko. Para o grande dragão flamejante. Mas claro, como Oda não dá ponto sem nó, também é um trocadilho com o tambor flamejante, que é um conto Hakugo. Basicamente uma comédia teatral falada japonesa. Cara, e que representação visual absurda. Muito louco. Lindo que o Oda fez com o dragão lá todo de fogo. Você vê como é denso, como é tenso, como o fósforo tá subindo, o enxofre, aquele calor insano. É um dragão, é uma figura que suporta qualquer tipo de temperatura. E o Kaido tá completamente imbuído dessa lava, desse magma, desse calor absurdo que ele mesmo produziu, justamente para derreter o Luffy por completo. Essa foi a solução que o Kaido achou. Pensou assim, cara, o Oden não morreu queimadinho, eu não morreria queimadinho. E o Luffy agora pode viver o mesmo destino. Não vai ser poético? Vai ser poético. Então, toma, Luffy do Chapéu de Palha. Tu vai ser derretido, assim como Oden morreu queimado. E essa fala do Kaido é algo introdutório dentro do próprio capítulo, que através dos flashbacks sobrepostos com a luta em tempo real, gera esse efeito de viagem pelo túnel do tempo, entre o momento em que o Wano começou a perecer, a morte de Oden, e aquele exato segundo de clash entre os dois candidatos dos piratas. E aí aquela mãozinha esquerda que tava segurando o Kaido já, pega fogo na hora, o Luffy já começa a soprar, e tem uma referência do 883, que é a luta contra o Katakuri, em que o Luffy se machuca na mão e também tenta dar uma sopradinha pra diminuir a dor. Eu acho que isso são coisas, referências da Gomu Gomu no Mi, modelo Nika, Deus do Sol, é a Hito Hito no Mi, eu sei. Mas não tem como não chamar de Gomu Gomu, né? E falando em calor, o plano do Kaido é simplesmente derreter o Luffy. E como o Oda é super didático, ele mostra como o calor que reveste o Kaido é tão poderoso que desfacela o chifre de Onigashima em um instante. Então, de fato, é um ótimo plano que só encara o pequeno problema de que o Haki do armamento avançado não necessariamente toca a pele do oponente, assim como o nosso querido vovô Ryogoro ensinou, e Rayleigh e Marui também já demonstraram ser possível na obra. Esse flashback do Ryogoro ensinando o Luffy, sem meme, eu acho que eu já vi umas 32 mil vezes no mangá e no anime combinados, porque ele sempre lembra desse momento lá em Udon, aprendendo... É a pedra caindo no Bito, fi. Tá sendo bem útil, né? Tá sendo uma das coisas mais importantes que ele já aprendeu na vida, porque senão não ia ter como segurar o Kaido. Agora, com esse tipo de movimento, ele poderia parar até o Magellan, que tem aquele ataque do demônio, de veneno e tudo mais, que é impossível tocar. Só Magalhães. Tocar graças ao Mr. Tree. Famoso Magalhães. Pumba, ele só dá socão na cara do Magellan e valeu. E aí temos o clash entre Bajirang Gun, que é essa figura da mitologia hindu que potencialmente inspirou o Sun Wukong, o deus mamaco, que possivelmente inspirou Nika, é a fruta do Luffy. Deus mamaco é foda. O clássico do Kaido, que é o Kaen Haki. Um grande clash incrível. E aí logo depois a gente pega um panorama rápido de como tá a galera no castelo. A gente vê até o Hamlet, a gente vê Kinemon, vemos o Sop, vemos Kiko, vemos Kawamatsu. A gente vê uma galera e o que eles estão fazendo naquele exato momento. Pode parecer anticlimático, que quebra completamente o ritmo, porque está... Eu achei um pouco. Mas Oda vem fazendo isso durante toda a guerra de Onigashima, e ele sempre fez isso, na verdade, durante a história. E pensa comigo, no contexto geral do mangá, que é feito para você pegar e ler um volume por vez, pelo menos, faz bastante sentido. Esse capítulo todo é um capítulo para aumentar a tensão, relembrar o que passamos, a dor, o sofrimento, a tristeza, e depois quebrar tudo isso em cima da cabeça dos vilões no ápice da saga. Você... Nossa, que diferente, água verde? A recompensa pro que porra é essa? Depois a gente revive, né, a execução do... Tava no lodo, caralho? No esgoto? Generalista, eu diria. Você vê o tiro, você vê a reação dos bainhas, você vê imediatamente a repercussão na cidade, né, os cidadãos tentando parar o Kaido e morrendo, depois a guerra que conta com os daimyos de Kuri, Udon, Hakumai, etc, tentando parar o Kaido e não conseguindo. Detalhe, o pai do Zoro, né, o Shimaru, que não é o pai do Zoro, o Oda não deu uma mudada na cara, que tava muito parecido com o Zoro? Parece que ele fez uma harmonização facial ali pra... Nossa, tá muito parecido mesmo, mano. Zorão, mas olha, assim, ele é o pai do Zoro pra mim ainda, ele nunca vai deixar de ser o pai do Zoro. Tamo junto, Zorão.
Só pra deixar claro, o Oda já falou que não é pai do Zoro, tá? Disclaimer, tô falando sério agora, ele não é pai do Zoro. Mas é pai do Zoro. Não é o pai do Zoro. Se o Oda falou, nossa, parece muito, né? Nunca de fato se rendeu. Eles só perderam até praticamente o último homem. A gente entende isso não só pelas falas dos últimos capítulos, pelo desejo de todo mundo lutar até o fim, mas também como é a vontade herdada do passado. Não é a primeira vez e provavelmente não seria a última que o Wano e os samurais se rebelariam. Orochi e Kaido sempre seriam vistos... Nossa, esse Orochi é um lixo, né, mano? E o Wano não esquece. E você pega ódio, né? Nojento, o Orochi rindo, enquanto os daimyos são mortos, ele rindo da galera comendo as Smiles, ele rindo do sofrimento da... Lixo do lixo, né? Um sentimento profundo de vingança, de ódio contra o Wano. Então cada cidadão que morre, cada cidadão que chora, cada cidadão que é torturado pelas próprias realidades é mais uma grande alegria, uma grande satisfação pro Orochi. Eu acho que, sem sacanagem, é um vilão que eu mais odeio da história de One Piece. Filho de uma mais puta. irredimível. É surreal o Orochi, porque ele não tem... Parece que ele não tem um fragmento de uma humanidade que é uma moralidade positiva. Parece que ele é constantemente um nojo, lixo, uma barata. Por mais que o Oda consiga fazer você entender da onde nasceu esse sentimento, ele é realmente uma pessoa muito, 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 muito desprezível. Quero fazer uma retratação pública, eu acho que eu fui cruel com as baratas, elas não merecem chamadas de Orochi. E a decadência se instalando em Wano é extremamente bem representada. A comida diminuindo, as fábricas aumentando, cada pessoa saudável sendo escolhida para trabalhar na indústria armamentícia. Credo, mano. Horas e horas e horas incontáveis, de maneira desumana. Os rios vão ficando escuros, mãe e filho chorando juntos, sem opções. E finalmente um deserto tóxico, distópico, com fábricas no horizonte, um solo seco e destruído, uma forca na árvore e uma mãe claramente em seus últimos momentos carregando uma criança. E ainda mais com a caveira, a morte em primeiro plano. Realmente dá pra sentir a tristeza e seriedade da tragédia que aconteceu pelos últimos 20 anos em Wano. E dá pra entender bem por que eles lutaram até o último homem, justamente para tentar evitar esse mesmo destino. E a gente volta pro presente, a gente tem esse paralelo que vinha sendo construído, que são as grandes serpentes de fogo. Óbvio que o dragão não é exatamente uma serpente, e o Orochi também não é exatamente uma serpente, mas a ideia fica exposta da mesma maneira. São os dois personagens serpentes que estão completamente envoltos em brasas, em chamas que eles mesmos criaram, né? O Kaido propositalmente para um ataque e o Orochi vítima do Kazembo, então uma coisa mais metafórica, mais simbólica, meio que morrer pela própria mão, só que ao mesmo tempo uma vingança contra o Orochi, que é a coisa mais cara do mundo, simplesmente a execução de Orochi que tem que vir. Mas, óbvio, tem aquela tensão antes, né? Ele cresce pra cima da Komurasaki, ele sempre foi obcecado com a... Lixo do caralho. Levar ela pro inferno junto, vai ser o último ato dele de vingança contra o Wano, contra os cidadãos, contra o Oden. E aí, quando ele vai pra cima, pum! Denjiro aparece e corta la cabecita. La cabecitinha. Ai, que gostosinho! Ele ficou off desde o 1009. Esse timing foi meio maluco do Oda mesmo. Mas foi um momento muito hype. Eu realmente estou torcendo pro Orochi só ter falecido, ido de base e não voltar nunca mais. Eu acho que ele é o pior vilão que já existiu em One Piece e não tem espaço nenhum para uma redenção. Morra! Nada do gênero. Porque a gente vê, né? Crocodile volta, o Apollo brincadeirinha, Bug, um grande vilão, ainda tá aí na obra. Vários personagens que, em momento, são os principais vilões antagonistas de uma saga, podem voltar e virar até neutros ou aliados. Orochi, irmão, não! Caesar Clown, testando criança e tudo mais, dá pra tolerar. Orochi, não, irmão. O meu... Isso eu refletindo se a galera vai entender ou não a piada das crianças e tolerar a tortura. Gente, é piada. Só não dá. Eu não quero mais me aprofundar. Não dá. Geral, bota aí no chat, #FuckOrochi. Foi extremamente simbólico, como temos o capítulo inteiro baseado nas maldades e atrocidades que Kaido e Orochi causaram ao Wano, e como os balões sobem justamente com uma mensagem de repúdio. Nota de repúdio do povo de Wano. Por favor, matar Orochi. Pumba ali, essa nota de repúdio deu certo, funcionou, irmão. Orochi, chora. Já era. Morreu, acabou, foi passado, GG. Faleceu. É o maioral. Apesar de ter ficado 40 capítulos escondido atrás de uma porta, esperando o momento ideal para atacar. Mas quem esperou 20 anos, né? Quem ficou com raiva até o cabelo ficar azul, eu acho que saiu de menos. Mas realmente eu tenho que analisar e dizer que parece que perderam o timing pra resolução do Orochi.
tanto a narrativa com a Komurasaki, a Hiyori, quanto o Momonosuke, quanto, claro, os bainhas, era hiper forte para você ter um momento incrível e a finalização de um dos vilões mais cruéis da história da obra. Mas mesmo assim parece que tudo foi meio jogado pra lá e pra cá, e no meio da luta, do hype, do despertar do Gorosei, se perdeu conforme os combates iam se desenvolvendo. Nossa. E os bainhas ficavam presos, tanto sem poder interagir diretamente com o Orochi, quanto tendo que derrotar o Kanjuro mais de 3 vezes, enfim. Realmente, se tem uma crítica por enquanto a fazer o Wano, eu acho que é como eles lidaram, né, o Oda especificamente, como ele lidou com o timing desse combate e com a resolução dele, que por mais ser satisfatória, eu acho que acaba ficando meio esquisita no contexto que foi, até porque a Hiyori não tem participação ativa quase que nenhuma. Ela faz o discurso, mas depois é o Denjiro que resolve, ela fica meio... blé. E aí sobe a mensagem, nos liberte desse inferno, queremos água potável. E aí é nesse momento que o clash entre Luffy e Kaido fica ainda mais intenso. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, se vai cair na ilha ou alguma coisa do gênero, mas eu tenho certeza que esse clash vai gerar um play, no ar, né? O vento, os céus vão partir, vão dividir no meio, e a galera vai ficar assim, wow, what the fuck. Vai ser muito bom, vai ser interessante. Mas é isso, gente, esse foi o review. Kaido é um dragão de fogo gigante de magma, Luffy é um deus com um soco gigante que demorou pra descer, mas desceu. Eles estão clashando, é hack do rei, é hack do armamento, é a porradaria. Checa lá, chapeuespada.com, dá essa moral pra gente, dá o like, se inscreve. E é isso, galera. Valeu! Tchau! Gente, após eu ter visto tanto o vídeo do nosso querido canal MangaQ, Bruno Bandeira, ter conferido também o Chapéu de Palha, fui ler o episódio 1048 de One Piece e eu confesso que eu achei meio arrastado. Eu não sei, parece que tá demorando muito essa luta do Luffy e do Kaido. Igual, tipo assim, no 1047 a gente já teve aquele soco do Luffy lá em cima e tipo, mano, vou dar o soco, o bagulho vai ferver e segura ele aí, segura o bagulho aí que o bagulho vai cair. E tipo, mano, a gente chegou no 1048 e o soco ainda não saiu. Tipo, vai, velho. Tipo, eu não sei, eu tô sentindo isso. E algo que eu sinto mais vinculado à obra de One Piece, tá? Eu não sei se isso é coisa minha, mas, por exemplo, tem alguns mangás de algumas obras que eu já conferi. Berserk, tem muito disso. Shumatsu Valkyrie também tem. Tem alguns mangás que, meu, tem alguns episódios que tem, tipo, 45 páginas, 60 páginas. Meu, por que tipo, por exemplo, pega essa luta final aqui do Kaido, mano, sei lá, vai ficar 2, 3 semanas sem mangá, mano, faz um de 60 páginas, define a luta inteira, acaba a luta inteira num negócio só, mas aí fica dividindo e fica colocando, tipo, uns flashbacks dentro pra mostrar que o Kaido e o Orochi eram cruéis lá atrás e tal, mas assim... Posso estar falando boss, mas eu não sei se cabe esse tipo de flashback justo nesse momento, velho. Por exemplo, se de repente tipo assim, o Kaido tivesse caindo já derrotado, tivesse mostrando, sei lá, a cabeça decepada do Orochi ali que o maninho ele cortou, aí mostrasse os flashbacks, mostrando tipo, nossa, olha como que era o Wano agora, e tipo assim, em contrapartida eles caindo assim, sendo derrotados, nossa, o Wano era assim e agora vai ser assim, beleza. Mas no meio da batalha, pelo menos na minha opinião, é meio broxante, porque tipo, mano, a gente tá esperando, velho, a gente tá esperando o desenrolar dessa batalha faz muito tempo, e aí fica mostrando flashback. Eu não quero ver flashback agora. Eu não sei se a maioria de vocês pensam como eu, pode ser que não, mas eu confesso que já tô ficando meio tipo, mano, e aí, eu quero ver, vai, dá esse soco logo, quero ver, porque aí, por exemplo, eu não quero que aconteça algo que aconteceu parecido com um raio lá, porque, nossa, caralho, o Luffy pegou um raio na mão, jogou, o Kaido desviou. Eu tipo, mano, e aí, vambora. Eu, pelo menos, tô ansioso pra ver esse desenrolar da história, desenrolar da luta entre os dois. Uma coisa que me impressionou bastante é aquela forma lá do Kaido. Ele meio que foi cuspindo fogo e ele meio que tipo fez tipo um Susanoo mesmo do Madara em volta dele, tipo, deu pra ver que realmente é bem quente porque queimou lá o chifre da caveira lá de Onigashima. Olha, tamo manjando, doidão. E deu pra ver que é muito quente, só que o Luffy ele vai dar aquele golpe que, tipo, ele não aproxima, né? Ele só chega perto e o impacto que atinge o oponente. Acredito eu que, mano, estamos finalmente chegando na última parte da batalha, pelo menos é o que eu acredito. O próximo mangá que vai sair, meu,
por favor, velho, só foca na batalha, mano. Foca na batalha final pra acabar logo. Porque, mano, já tá muito longa, velho, essa batalha, se a gente for ver, tipo... Eu não ligo de ser longo, mas eu acho que tá sendo arrastado. Eu tô sentindo um pouquinho de arrastamento, vamos dizer assim. Eu acho que poderia focar um pouco mais na luta. E aí, eventualmente, mostrar se o Kaido derrotado lá. Mostra os flashbacks. Putz, ó, o Kaido era assim, o Kaido era assado. Na época dele, o Wano era assim, era assado. Mas, ó, agora ele tá derrotado aqui no chão. E agora vai ser assim. A gente vai tentar fazer o Wano assim, o Momonosuke vai coordenar tudo aqui. Eu acho que vai ser mais interessante. Eu fico um pouco broxado quando eu vejo, tipo, uns flashbacks assim... Sei lá, se mostrasse flashback do Kaido lá com o Rocks Dishback, você ia falar, caralho, mano, olha, na luta com o Luffy, tá lembrando na época que ele tava com o Rocks, que não sei o que, caralho, top. Mas aí fica mostrando coisa que a gente já sabe, querendo ou não, a gente já sabe que o Wano tava todo fudido, que o povo era escravizado, que eles comeram as frutas lá das Smiles, ficavam sorrindo de propósito. Bom, eu acho que eu consegui passar meu ponto. Achei um capítulo ok, eu esperava muito mais, eu confesso que eu esperava muito mais. Mas, bora conferir o que o Oda preparar pra semana que vem, beleza? Então é isso, lembrando que vai ter 3 links na descrição. Link do nosso querido Chapéu de Palha, Bruno Bandeira, Chapéus de... Não... Link do nosso querido canal Mangá aqui, Bruno Bandeira, Chapéu de Palha. Se você puder deixar um like no vídeo de todos eles, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.